Já tô eu aqui nessa praça maravilhosa, muitos conhecem como Praça do Morumbizinho. Encontro o meu amigo Wesley e vou dizer para ele: Wesley, vamos fazer um podcast? Ele fala: vamos. Mas antes disso, eu quero saber, Wesley, conhece o vereador Ricardo Teixeira? Opa, vereador Ricardo Teixeira é o parceiro aqui de São Miguel, né? É o cara que faz as coisas acontecerem aqui no bairro. Vamos falar aí dos equipamentos de ginástica na praça, do recapeamento das vias, reforma da subprefeitura, faixa azul. Quem não sabe o que o vereador Ricardo Teixeira está fazendo, não está antenado na cidade, né? Verdade. Wesley, então vamos lá fazer esse podcast agora? Vamos lá? Só se for agora. Vamos agora. Eita, abraço. Vamos lá. Eita! Eita! Mais um podcast. Rapaz, você sabe, Vitor, que eu acabei esquecendo de colocar qual o número do podcast, bicho? Eu vou ter que fazer de novo a contagem desse ano aqui, quantos podcasts já foram. E eu falo, podcast, é isso? Então tá bom. E a minha gratidão hoje, né, claro, pela vida, pela saúde, né, pra gente poder estar aqui, né, nesse lugar, podendo falar com vocês, né, reportar algumas coisas bacanas, receber os amigos, né, amigos que a gente vai fazendo no dia a dia, novos, velhos, né, e isso é muito bom para mim. Eu fico muito feliz, né, de estar recebendo hoje aqui uma pessoa que eu tenho hoje como novo amigo, mas uma pessoa que Deus realmente tem preparado assim a minha vida com as pessoas novas e as antigas, poder estar nesse podcast. Fala aí, meu amigo, se apresenta, fala até seu nome. Bom dia, Selma. Então, eu sou Wesley, né? Já sou aqui de São Miguel praticamente desde que nasci. Sou nascido na Vila Matilde, mas criado em São Miguel, né? Certo. Passagens em Itaquera e tal, mas sempre aqui em São Miguel. E propriamente aqui no bairro, residente aqui no centro de São Miguel, há 22 anos. 22 anos. Então, assim, me casei em São Miguel, conheci minha esposa em São Miguel, meus filhos são nascidos, batizados, tudo na Catedral de São Miguel. Então, assim, meu vínculo com o bairro é grande, né? É grande. E agora, assim, a gente está podendo, tentando devolver um pouco de tudo aquilo que o bairro, a cidade e as pessoas, né? Sim. Já proporcionaram nessa nossa caminhada. Que legal. Né? Que é a questão do nosso trabalho com a oficina mecânica. Já estou aqui há 22 anos trabalhando na oficina mecânica. Recentemente com a academia de taekwondo, né? Fazendo esse trabalho com a criançada, ensinando um pouco ali da disciplina, da cultura oriental. Alguns princípios que, com o passar do tempo, a gente vê que vão se perdendo, vai ficando para trás. Sim. Que é aquele lance do respeito aos mais velhos, da cortesia, da integridade, da perseverança, que Verdade. É o espírito do povo coreano materializado através da arte marcial. Então, assim, a gente faz esse trabalho na parte social, na construção, na colaboração da construção do caráter da pessoa e, consequentemente, traz os resultados na área esportiva também, né? Verdade. A gente traz aí bastante resultados bons. O ano passado a nossa equipe foi campeã paulista de taekwondo, né? Por equipes. Sim. Tivemos bastante atletas também campeões paulistas. Esse ano as competições já começaram novamente, 2026. Inclusive participei da primeira etapa, né, do Campeonato Paulista, onde eu me sagrei campeão na minha categoria, de 40 a 45 anos. Embora eu já tenha 48, certo. Mas eu estou lutando numa categoria mais abaixo, que ela é mais dinâmica, então ela exige um pouco mais de mim, torna tudo mais difícil, que é onde você sente mais prazer em Sim. conquistar, ou às vezes até mesmo na derrota. Sim. Onde você pode observar ali o que precisa ser melhorado, onde tem que ser trabalhado, e nas vitórias para confirmar que você está no caminho certo, né? E legal de tudo, viu, Wesley? É justamente essa questão que você falou, primeiro do vínculo, né, cara? A questão do vínculo, do pertencimento, né? Que o amor, né, que a gente tem onde a gente vive, convive, e sempre pensando em compartilhar, né? Você passou para mim, né, esse caráter, né, do empreendedor, a primeira porta que se abre no nosso contato, nossa Sim. amizade. Ali já a gente percebe no seu atendimento, né,
junto, com certeza, com as pessoas que estão ao seu entorno ali, né, trabalhando com você no dia a dia, e a confiança, né, a responsabilidade de zelar pela a tua imagem, né, dentro do bairro, né, e com quem a gente vai conversando depois, e até perguntar para você, quem é essa pessoa que eu tô com um probleminha aqui, Wesley, para quem eu levo? Aí você fala, indica, e a gente fala, pô, aí se torna uma corrente, né, de pessoas de um padrão muito parecido, né? Sim. E isso vai nos fortalecendo, e isso nos fortalece até o ponto de nós estarmos aqui. E depois eu descubro que você é mestre da arte do Taekwondo, né? Que com certeza também faz com que isso reverte, né, para o seu trabalho, né, o seu caráter também, né, tudo vai somando de um lado para o outro, que também tem a ver com esse vínculo, né, junto ao esporte, que faz também, com certeza, o cidadão, né, ter uma posição, né, uma disciplina, um respeito. Eu vendo a sua aula, eu fiquei encantado, porque até então, vamos já entrar nessa parte do esporte, Sim. né? Quem não conhece o Taekwondo, e muitas das vezes a gente vê só pela a TV, que é a competição, Sim. né? E a gente pensa que é só aquela luta da competição pela medalha, né? Sim. E a gente vê, mas a gente não vê justamente a questão, o antes, que vocês têm toda a preparação e toda aquela educação da disciplina, né, do comportamento, do fechamento da aula, né, dos cumprimentos. Quer dizer, tudo uma questão muito legal que eu acho que, para quem não conhece esse lado do Taekwondo, assim como eu fui lá e Sim. conheci, eu falo, cara, que bacana isso sabe, para todos nós, né? Isso independente da idade, mas, cara, se você tem seu filho, né, para começar a mostrar para ele esse lado tão importante da vida, que é a disciplina, Sim. né? Quanto isso faz diferença e vai fazer diferença para ele quando ele se tornar, talvez, quem sabe, o mestre, como você, mas também, como você, um empreendedor. É verdade. O que você falou a respeito da questão da idade eu achei muito interessante. Eu gostaria de colocar o seguinte ponto. O esporte, eu vou dizer do Taekwondo, que é uma gama de fatores, né? É esporte, é arte marcial, é modo de vida, é educação. Então o Taekwondo ele é uma das artes marciais que ela trabalha mais a pedagogia da aplicação do comportamento do que propriamente a luta. A luta é o pivô de tudo. Então quando você pensa Taekwondo, você pensa o quê? Duas pessoas vestidas, lutando. Com aquele capacete. Com o capacete, os protetores, que é, como você disse, a imagem que passa na televisão, a competição. Mas aquilo ali é a coroação de todo um trabalho. Você chegar naquele ponto de entrar no tatame e competir, né? Praticar a luta ali e buscar a medalha e tal. Mas o Taekwondo, ele vai muito além, ele é como fosse uma árvore. Ele é como fosse uma árvore e tem o tronco, que é a luta, a disciplina, e aí depois tem vários ramos, onde a gente vai falar da luta propriamente dita, do Punse, que são os movimentos básicos, onde você simula uma luta imaginária, que também tem uma competição, a atitude da pessoa dentro do dojan, que é a escola, o tatame, né, a escola de taekwondo, a academia, a atitude da pessoa fora dali vai ser interferida também, e é um esporte que ele é abrangente a todas as pessoas, ele é muito inclusivo, então você vai poder ver praticantes de taekwondo desde crianças de 3 anos, sem limite de idade. Pessoas de 50, 60, 70, 80, 90. Aqueles que chegam aos 100 anos praticando, continuam praticando e vai até o final da vida. E aí ele traz essa convivência do jovem com o mais idoso, do adulto com o adolescente, entre homens e mulheres, a inclusão
pessoas com necessidades especiais, pessoas com opções sexuais, não importa se a pessoa é hétero, é gay, é trans. A gente não olha esse tipo de coisa. Né? O que é olhado? É olhado a pessoa que está entrando lá e o que ela procura. Ela procura apenas um condicionamento físico. A gente vai trabalhar todo o conteúdo, mas a gente vai dar foco no condicionamento físico. A pessoa quer pôr o filho para ter mais disciplina, a gente vai trabalhar todo o conteúdo. Mas a gente vai trabalhar mais a questão da disciplina. E isso, os resultados são notórios, porque a partir de uns 3 meses, você começa a observar a diferença no posicionamento da criança ou até mesmo do adulto, que começa a entrar aqueles princípios, que quando a gente inicia o treino, a gente faz um juramento, a gente fala lá os 5 princípios do Taekwondo todas as vezes. Isso é como um mantra. Por quê? Você começa a repetir tanto aquilo, que aquilo começa a penetrar no seu íntimo de uma maneira que você começa depois a agir daquela forma sem mesmo perceber. Olha tá? só. Então tem espaço para todos. Inclusive, quero convidar a galera aí a conhecer o nosso projeto. Estão todos convidados, não tem limite de idade, não tem limite de dificuldade. Cada um pode achar o seu caminho lá. E para chegar, então, eu ia perguntar antes uma coisa, mas já pegando esse gancho, para mim chegar até a academia que você, como mestre, tem essa direção. Isso. A nossa academia ela é uma academia que ela é filiada à Federação do Estado de São Paulo de Taekwondo, a FETESP, que é a federação filiada à Confederação Brasileira de Taekwondo, consequentemente ao Comitê Olímpico Brasileiro. Inclusive, vou abrir aqui o banner da nossa equipe. Isso, olha lá. Aqui, esse aqui é o banner, mostra banner aí. da nossa equipe, né? Olha, que lindo. Então, Equipe aqui é o filiada. distintivo da federação, equipe filiada 2026. Aqui são vice-campeões mundiais, né? O Netinho, a Milena Titonelli são vice-campeões mundiais, são segundos colocados do ranking mundial. E nós temos também, hoje, um campeão mundial adulto e uma campeã mundial adulta, uma moça e um rapaz, campeões mundiais adultos, que são os atuais campeões mundiais e ajudaram a elevar o Taekwondo como o esporte olímpico no Brasil do ano passado. O Taekwondo foi o esporte que teve os melhores resultados dos esportes olímpicos. Então a gente teve o técnico da seleção de Taekwondo como o melhor técnico dos esportes olímpicos, o atleta campeão mundial de Taekwondo como o melhor atleta dos esportes olímpicos, de um modo geral. Ele foi o melhor atleta entre os atletas de vôlei, da natação, do futebol. Caramba. Então, assim, é o ano do Taekwondo no Brasil, né? E para chegar na sua academia, como que eu faço? Isso, aí a gente está sediado aqui em São Miguel, né? Certo. Ali é a rua Tristão José Ferreira, número 209. Então, subiu... Tristão José Ferreira. Tristão José Ferreira, número 209. Então, subiu aqui a ladeira da subprefeitura, vai sair ali no curvão, de frente com minha oficina, né? Oficina do Wesley. E a academia é nos fundos, na outra rua, rua Tristão José Ferreira, 209. Tem telefone para contato, sim? Tem o telefone para contato, deixa eu pegar aqui. Pega aí, porque é bom que aí já passa esse telefone para contato e você vai, né, já falar com o Wesley lá e vai fazer esse Taekwondo que eu recomendo. Aqui, ó. Vai lá, manda aí. Isso. Eita. Aqui é o nosso contato. Fala aí, fala agora o número. Manda aí. Isso, o número é 95007-8551. Eita. Aqui no nosso cartão, ó, fala alguns dos benefícios que o Taekwondo traz. Eu vou dar uma lida rápida. Olha que legal, manda aí. Deixa manda eu aí. usar meu assistente aqui. Ó, no Taekwondo, entre outras coisas, trabalhamos coordenação motora, flexibilidade e equilíbrio, autocontrole, concentração, socialização, força física e mental, humildade, defesa pessoal, autoestima, condicionamento físico, disciplina, respeito, cortesia, perseverança e trabalho em equipe. Entre outras coisas, né? E eu gostaria de destacar um fato... Aqui, vou deixar meu cartãozinho com você. Eita, esse aqui é muito importante. Eu Eita. gostaria de destacar um fato que esse ano, São Miguel Paulista, através do nosso trabalho, nós conseguimos um resultado muito importante, que nós colocamos esse ano 2 atletas na seleção brasileira de Taekwondo. Então nós temos 2 atletas residentes em São Miguel Paulista que já fazem parte das seleções de base de Taekwondo. Nosso trabalho é um trabalho recente, então a gente ainda não tem atletas de idades mais avançadas.
Nossos Certo. atletas são, na grande maioria, crianças e adolescentes, né? Certo. Então, o ano passado, a garotada fez todo o percurso, o circuito estadual, passou pela seletiva nacional esse ano, que é o Grand Slam, que é disputado no Rio de Janeiro, na Arena Olímpica de lutas. E ali nós tivemos um atleta, que é o Leonardo, classificado como reserva da seleção brasileira, e tivemos o Pedro Henrique, titular da seleção brasileira. Também tivemos, agora nesse início de ano, assim, uma surpresa muito grata, a professora Raíssa, né? Que inclusive é minha filha também. Certo. Ela, o ano passado, no início desse ano, ela fez o curso de arbitragem para árbitro estadual, para atuar no Campeonato Paulista. Teve um desempenho muito bom, foi convidada a fazer o curso de arbitragem nacional, foi para Curitiba esse final de semana, passou com 80% de aproveitamento nas provas da Confederação Brasileira de Taekwondo e foi aprovada como árbitra nacional. Eita, Então é parabéns. a primeira árbitra aqui de São Miguel, qualificada como árbitra nacional de Taekwondo. Tá vendo? E no futuro a gente planeja aí que ela decole para a carreira internacional, E né? nós vamos ver isso aí, Sim, se com Deus certeza. quiser, se Deus quiser. É. Wesley, agora interessante que eu ia fazer essa pergunta, eu vejo você fazer essa fala e eu acho que cabe para todos essa curiosidade. Quando desperta em você esse desejo por essa arte taekwondo? Então, em 1983, sou de 78. Certo. Você Então, era um- em 83 eu morava na Cidade Líder, Itaquera. Né? Eu estava morando ali em 83. E os meus pais estavam construindo a casa deles aqui na Vila Ramos, ali próximo do Terminal Carvalho. Tá. Então, para pegar o ônibus da Cidade Líder até onde estava sendo construída a casa, a gente tinha que cruzar toda a Coab 1. E até lá em cima, me fugiu o nome da avenida agora, mas na avenida principal da Coab 1 para pegar o ônibus ali, Certo. para ir até a Avenida Imperador, para depois descer até a Vila Ramos. Nesse percurso tinha uma academia de karatê. De karatê. Karatê. O Certo. taekwondo e o karatê são primos, né? Ah, tá. Tem muito vínculo histórico. Um outro momento a gente aborda essa parte. Certo. Então eu passava sempre na frente dessa academia de karatê. E toda vez que eu passava lá, eu fazia minha mãe parar para mim ficar vendo o pessoal treinar lá dentro. Eu não tinha condições de treinar, a gente não tinha condições Sim. de pagar. Então eu ficava assistindo do lado de fora. Caramba. Então sempre gostei. E eu tenho um tio em Ribeirão Preto que um dia, quando criança, eu cheguei lá e falei para ele, olha, eu tô aprendendo karatê e tal. E aí ele fingiu, tipo assim, brincando comigo, ele deixou que eu ganhasse uma luta dele. E eu acreditei que aquilo foi real, muitos anos. Eu acreditava. Eu venci meu tio com as técnicas do karatê que eu aprendia só de olhar. Mas não era, né? Era tudo uma brincadeira da parte Certo. dele. Mas aquilo me plantou uma semente. Então, desde criança, eu sempre gostei de assistir os filmes. Aí eu ia lá para o centro, aqueles cinemas antigos, ver filme chinês de Kung Fu. Caramba. Aí depois veio aquela onda de Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, aqueles caras das artes marciais, Bruce Lee, não tem como Sim, né, deixar. sim. Então, tudo isso foi motivando com que eu gostasse das lutas. Certo. Uma primeira oportunidade que apareceu para mim praticar uma arte marcial foi um amigo meu que chegou em mim e falou assim, olha, você já viu a luta dos homens voadores? Eu falei, não sei. Ele falou, tem uma luta nova aí que eu conheci, que é a luta dos homens voadores. Os caras pulam alto, voam, chutam e tal. Você vai gostar. E aí é o Fábio, né? Aí esse Fábio, ele me chamou para ir conhecer o treino de taekwondo. E quando eu cheguei na academia, assim, foi amor à primeira vista. Quando eu vi o esporte acontecendo, a disciplina, a marcialidade, eu gostei. E nesse momento eu tinha 14 anos já. Certo. Então, digamos que foi em 1992. Em 1992 eu conheci o taekwondo. Então, a partir dali eu entrei na academia, comecei a treinar, mas tinha muito potencial. O mestre, inclusive, falava para mim, olha, você tem potencial para ser um atleta renomado, de repentemente conquistar coisas grandiosas e tal. Mas a vida, ela tem muitas curvas. Sim, E sim, às vezes a sim. gente não entende. Verdade, Né? verdade. Então, o que acontece? Eu me desviei, né? Agora, não cortando você faz uma fala que também é muito interessante.
e eu já passei por esse processo na vida, às vezes vem alguém que diz ao contrário. Né? Você não tem talento, você não tem jeito para isso, né? E até pode chegar até propriamente dentro, não é o caso, não acho que seria de uma sabedoria que a gente entende bem do Taekwondo, que eu vi, né? Eu não sei que você poderia ouvir isso de um mestre, por um aluno, né? Chegar a esse ponto, dizer a ele é isso. Mas no fundo, as pessoas podem se surpreender, né? Porque nós não somos capazes de dizer assim que a pessoa ela é capaz ou não é capaz. Depende muito da vontade, do desejo que está dentro dela. Eu estava falando com o Vitor agora há pouco tempo atrás, antes de você chegar, que a gente julga às vezes uma situação de uma pessoa achando que ela não tem o dom, né, daquilo, porque às vezes ela pegou um violão e não fez da forma que mais clássica ou mais harmoniosa, mas o desejo dela de fazer aquilo é tão grande do que ela acredita, sim, que ela vai gerar uma superação e vai mostrar coisas que você vai se surpreender lá na frente. Anselmo, o talento, ele é intrínseco do ser humano. Todo ser humano tem talento para alguma coisa. Todo ser humano. Isso é da natureza humana. Se o ser humano não tivesse talento, a gente não tinha internet, não tinha carro, não tinha música, não tinha nada. A gente continuava dentro da caverna ali e daquela. Então, o talento, ele está lá. Qual que é o segredo? É você descobrir o seu talento. Essa é a grande questão. Muitas pessoas passam por uma vida inteira e não descobrem o seu talento. E vive frustrada. É verdade. Você ter o talento, descobrir o talento, é um tripé. Ter o talento, descobrir o talento e aproveitar as oportunidades que aparecem. É verdade. Quantos grandes jogadores de futebol aí não vira nada? Sim. Porque ele tem talento. Mesmo, o Cafu foi dito que várias vezes foi rejeitado. Várias vezes. Levantou a taça. Só no São Paulo foram 4 vezes rejeitado o Cafu. Então. E outros clubes também. E hoje o Cafu é o único atleta a participar de 3 finais de Copa do Mundo consecutiva. E a gente está falando de alguém que ouviu muitas vezes que não tinha talento. Só para pegar conseguir a trilha. Sim. Então eu me desviei algumas vezes do taekwondo. Vou chegar no talento, na persistência e em segurar a oportunidade. Mas aquilo nunca se apagava. Aquela chama queimava. Eu sentia que tinha algo. Então eu tentava voltar, mas aí eu precisava trabalhar. Aí eu tentava voltar, mas aí eu casei. Aí eu tentava voltar, mas aí eu fui pai. Aí eu tentava voltar, mas as responsabilidades cresceram e o tempo foi correndo, Anselmo. E quando eu dei fé, eu tinha 40 anos. E continuava lá com a minha boa e velha faixa verde de quando eu era garoto. Mas eu não joguei o kimono, o dobo, né? O kimono é o dobo, sim, né? Eu não joguei o dobo fora, eu não joguei a faixa fora. Sempre que tinha qualquer coisa na televisão, eu procurava estar atento assistindo e tal. E aí, aos 40 anos, finalmente, que é onde a gente chegou do taekwondo ser para todos, aos 40 anos eu me formei faixa preta. Aos 40 anos. E eu pensei, agora eu terminei o taekwondo. Não, ali acabou de começar. Todas as faixas que vieram antes, toda a preparação, a graduação, tudo isso aí, ele foi um curso para me preparar a conquistar a faixa preta. Quando eu coloquei a faixa preta na cintura, que eu pensei, concluir, não. O mestre falou, agora você vai começar para valer. E ali vislumbrei oportunidades que até então eu não tinha tido. Competir, ser campeão, sentir a emoção, aquele frio na barriga de ver que tem um adversário ali querendo a mesma coisa que você, que se você não estiver preparado, você vai apanhar, é uma luta. Verdade. Né? E essa preparação ela não é só física, ela é mental. Verdade. Então aí, concluindo, tudo isso se passou e eu já estava com 45 anos quando eu conquistei o meu primeiro título de campeão paulista. Então é isso que eu queria dizer. A gente envelhece, mas os sonhos não envelhecem. Isso. Os sonhos, eles permanecem sempre vivos na nossa mente quando a gente sonhou como a gente sonhou pela primeira vez. Só que às vezes você não vai realizar ele da maneira que você programava. Porque nós temos uma intenção,
Mas os planos de Deus a gente não sabe. E geralmente eles são muito maiores do que a gente programava antigamente. Verdade. Então hoje eu tenho a oportunidade, aí eu não consegui ser aquele atleta de alto rendimento. Mas hoje eu consegui passar o taekwondo para outras pessoas, já formei outras faixas pretas, já tem atletas que eu formei na seleção brasileira, atletas que eu formei na Confederação Brasileira de Taekwondo, na arbitragem, como árbitra nacional, como já foi citado. O nosso mestre, ele é um mestre que ele é renomado, diretor da federação, o mestre Alex, aquele abraço. Eu quero também mandar um abraço também. Mestre Alex, grão-mestre Kim, né? Isso. Vou mandar um abraço. Sabe quem eu vou mandar um abraço? Pro Raimundo. Raimundinho, né? Raimundo. A minha sobrinha, né? A comunidade do taekwondo. Isso, e também é o meu sobrinho, né? Sim. Que com certeza ali a família ali do taekwondo. Certo. Né? Que realmente eu via eles lá, que inclusive ela tem várias medalhas, viu? Sim. A Gabi tem várias medalhas. Inclusive aqui, ó, essa aqui é a medalha, né? Isso. Campeão paulista, pra você Eita, ver, coisa linda, olha aí. Eu conquistei agora Eita, que honra, olha. Fevereiro essa. Olha que honra, tá vendo? Que lindo. Só você sabe, né, o quanto isso significa, né? É a coroação de um trabalho, né? Como a gente vinha falando. Então, não é só lutar, né? Sim. É você treinar, é você ter a preparação mental, é você ter a perseverança de não desistir. Eu quero pontuar algo muito importante nessa trajetória que eu deixei passar. Em 2023, eu rompi o ligamento cruzado e menisco do joelho esquerdo dando uma aula. Eu fui mostrar um golpe e eu não consegui fazer o pé ficou preso e houve um rompimento do ligamento. Então eu fiz a cirurgia de reconstrução. Caramba. Tenho inclusive algo em comum com o Neymar. A cirurgia. Caramba. Então foi feita a cirurgia de reconstrução do ligamento. O ligamento, o menisco foi todo reconstruído porque se rompeu todo. Minha perna ficou mole, assim, né? Passei pela cirurgia, passei pela fisioterapia, o retorno, muito difícil, a perna endurece, o joelho não dobra após a cirurgia, então fisioterapia, tudo muito intenso. Agradecer o pessoal da Dandy, lá do Jardim Popular, que está me ajudando na recuperação, na hidroginástica e natação, porque o atrito inchava meu joelho, então eu não conseguia treinar, e dentro da água é possível isso acontecer. Então, essas dificuldades, elas vieram todas para me colocar nesse trilho que culminou com chegar aqui hoje e poder passar isso para você. E tudo isso, você vê, o sonho, né, como você está falando, tem essas nuances aí, né, na vida, né, que a gente tem a superação, né, que ele vem para a gente concretizar, né, como se fosse chegar até aqui, né. Sim. A gente tem esse lado aí que a gente cresce até com tudo isso, né, se torna muito mais forte, né, e vai passar para outras pessoas, porque a dor, ela nos fortalece também, né. As dificuldades, elas existem justamente para nos mostrar a superação, mostrar que existe uma saída, que existe uma esperança, que o sonho não termina, né, que a gente vai adiante e coisas novas estão para acontecer na vida ainda, né. Então, hoje, não só pelo que a gente às vezes está sentindo, às vezes um momento de dificuldade, de dor, né, de dizer, aqui acabou. Não, só acaba quando você realmente fecha os olhos e realmente ali findou mesmo o teu ciclo aqui. Mas enquanto isso, a vida, tem que haver esperança, a gente de doar, né, do máximo. A gente só realiza coisas que primeiro a gente sonha em realizar. O sonho que a gente está falando aqui não é o sonho de quando você dorme, o sonho sonolento. Não é esse sonho. É o sonho do que você sonha para o futuro. E esse sonho, é como você falou, ele só deixa de ser sonhado quando acaba. Sim. Porque o ser humano, ele precisa de ter um objetivo. Um finado tio meu falava assim, um homem ele tem que ter aonde ir ao acordar e ele tem que ter uma casa para voltar ao final do dia. Verdade. A gente tem que ter algo a fazer, porque senão fica improdutivo e aquele velho ditado, né? A mente vazia
é a oficina do inimigo. É verdade. Então a gente tem que estar com a cabeça ocupada. E quais as melhores maneiras de ocupar a cabeça? Com aquilo que te interessa. Verdade. Né? Isso Olha, mesmo. eu gosto de pescar. Vai lá, arma a vara, joga o anzol, põe a isca, pega Isso. o peixe. Isso te dá prazer? Faça. Quem sabe no futuro você vai estar lá na competição de pesca. Isso é muito importante, Wesley. Sabe por quê? Nós vemos hoje uma tecnologia, né, tão grande que a juventude, muitas vezes, nós mesmos estamos nos prendendo muito a esse aparelhinho que é tão maravilhoso, com tantas coisas editando. Isso aqui tudo vai ser editado sim. no aparelhinho, né? E a gente vai reportando. E tem uma situação que muitas das vezes também vai se tornando tão preso àquilo que a gente deixa, às vezes, de buscar outras atividades que nos fortalecem para que a gente não entre aí numa situação de sentir deprimido, né? De que achar que o mundo só se resume naquilo, né? Então a gente tem que abrir a nossa mente, a nossa vida. É o que eu disse essa semana para minha filha, eu até fiz um vídeo colocando, e que a gente tem que se gostar, né? O mundo vai sempre estar cobrando da gente, o mundo vai estar sempre falando, mas se você não tem isso, né? Por que você, né? Quer dizer, vai ter sempre uma cobrança. Mas se você fazer um esforço, né, e ver do que você tem de bom, né, como você falou, dos talentos, descobrir em você, né, dar essa oportunidade para você primeiro, né? Com certeza você vai descobrir aí o esporte, vai descobrir a arte em geral, né? A cultura. Olha, né? em cima disso que você está falando, quero mandar um recado para você agora, que está aqui nos assistindo. Você vai encontrar pessoas que podem não gostar de você. Você vai encontrar pessoas que podem não respeitar você. Você vai encontrar no seu caminho todas as dificuldades que o mundo vai apresentar para você pela dificuldade. Agora, uma coisa você tem que saber. Quando você se olha no espelho, você tem que gostar daquilo que você vê. Você tem que dar valor naquilo que você vê. Porque se você não der esse valor, o mundo não vai dar. Porque a nossa mãe, o nosso pai, eles não estão aqui para sempre. E esses sempre vão gostar do que vem, que é o resultado do amor deles, que é você. Mas você precisa se respeitar, você precisa se admirar, você precisa se gostar. Eu demorei a aceitar esse cavanhaque branco aqui, esse cabelo branco, eu demorei um tempo. Eu também. Eu demorei um tempo. Até o dia que a minha esposa falou assim pra mim, amor, você tá lindo, grisalho. Sabe? E aí eu olhei e falei, caramba, como que eu não tô gostando de algo que a pessoa mais importante pra mim tá falando que tá belo? E aí eu olhei com outros olhos. Eu pude chegar a essa barba branca. Eu consegui chegar a ter esses cabelos brancos. E não é todo mundo que consegue. Então não esquece disso. Se ame, tá? Se valorize. É verdade. Só mais um outro ponto que eu gostaria de abordar aqui, que é a questão de você compreender que é capaz de fazer as coisas, mesmo que elas não saiam como você planejou. Tá? É verdade. Você tem que se propor a fazer. É verdade. As crianças de hoje, a gente estava falando do aparelho celular. Sim. Eu vejo chegando muita criança na academia que os pais me procuram e falam, olha, eu preciso tirar esse menino, crianças, de uma forma, vou o termo menino, né? Eu preciso tirar esse menino do celular. E eu me deparo com uma condição que talvez você, Anselmo, vai ouvir pela primeira vez esse termo. Analfabetismo físico. Você já ouviu esse termo? Não. O analfabeto físico? Não. Eu vou te explicar o que é. O analfabeto físico, ele é aquela pessoa que não sabe correr, que não sabe pular, que não tem agilidade de jogar algo não sabe arremessar alguma coisa, não consegue pegar um carrinho e fazer força de pedreiro, não sabe nadar, não sabe subir numa árvore. Esse é o analfabetismo físico. O analfabeto é aquela pessoa que não sabe escrever. Sim. O analfabetismo físico é aquela pessoa que não sabe fazer tudo o que o físico deveria saber. E isso hoje, infelizmente, é um mal que vem acontecendo, que ele está se tornando cada vez mais comum. Aquela criança que sabe tudo do celular, e muitos adultos, inclusive idosos, viu? Sabe tudo do celular,
Mas você fala, corre, e aí corre com o braço duro, não sabe fazer a movimentação de uma corrida, salta, não sabe saltar. Você coloca um obstáculo, escala aquela parede, não sabe pular o muro. Cara, no nosso tempo a gente andava em cima de muros de 300 metros. A gente subia em árvore. A gente vinha aqui na onde é o União de Vila Nova, Sim. que tinha as lagoas ali, Sim. a gente chamava ali de Pantanal antigamente. Sim, sim. Né? Tinha as lagoas, a gente vinha lá nadar, caçar preá. Verdade. Você sabe que eu moro ali, né? Então, limpar. Ali eu cacei muito preá ali. Preá. Aí o que acontecia? Muitos colegas, eu ia junto pela aquela adrenalina da caça. Vamos caçar? Sim. Mas muitos meninos precisavam levar o preá para casa para comer de verdade. Né? Verdade, De verdade. verdade. Então hoje você pega uma criança desses tempos modernos e fala assim: me aponta o leste, o oeste, o norte e o sul. Ele vai olhar no celular. Aí você fala assim, qual a composição da água? Aí vai olhar no celular. Aí você fala assim, canta o hino nacional. Sabe errado. Canta o hino à bandeira, não sabe. Canta o hino da proclamação da independência, não sabe. Canta o hino da república, não sabe. Verdade. Então, é pessoas que estão vivendo um momento onde elas estão colocando toda a sua vida dentro do aparelho, fazendo uma vida virtual e deixando a vida real de atividade física e atividade mental e espiritual ficando de lado. Olha, Wesley, eu quero até aproveitar esse momento, e você já fez essa fala. Eu tenho aqui nesse podcast o apoio do vereador Ricardo Teixeira. Esse é o Ricardão, né? O Ricardo Teixeira dá apoio para nós. E nós temos um projeto junto com ele, aos domingos, que é Brincando na Praça. E esse projeto é levar essas brincadeiras nos territórios onde estão as crianças mais carentes, né, que mais necessitam. Sim. E o impressionante nessa sua fala, completando ela, é justamente você ver uma criança que não tem a facilidade de ter um celular na mão, ela ainda corre, brinca, Sim. pula, entendeu? Essa criança, que muitas das vezes nós estamos olhando para ela e nós estamos assim, poxa, coitadinha, né? Tal. Tá ali o potencial. Ali pode ser a virada, entendeu? Que a gente vai se surpreender. Porque é aquilo que nós falamos, na dificuldade vem a superação. Sim. Né? E o mundo que muitas vezes mostra facilidade, e nós damos muito fácil hoje, né, para os nossos filhos, né, devido à oportunidade, e a gente sabe que é gostoso também, né? É gostoso. Eu tenho meu netinho lá e, nossa, eu tô babando, Sim. né? Mas essa criança que não tem, muitas das vezes, essa oportunidade, ela tá correndo, ela tá na rua, ela tá pulando. Ela tá vivendo. Ela tá uma vivendo vida real. Uma vida real, né? Então, eu acho que você acaba de fazer decifrar algo aqui que a gente se alegra até, porque você, pai, que tem dado tudo pro seu filho e achando que tá fazendo o melhor, Anselmo, deixa eu te esse interromper um analfabetismo aí físico, toma cuidado. Deixa eu fazer só uma pontuação. Quando a gente fala em dar tudo para os nossos filhos, a gente às vezes se equivoca com uma condição. Manda. Esse tudo não é o tudo Material. perfeito. Não é o tudo material. O material, muitas vezes, você não deve dar tudo. Não deve. Porque você cria uma pessoa com o entendimento de que basta ela querer que alguém vai dar. Esse é o primeiro ponto. O segundo, a pessoa, ela tem que construir a sua trajetória de uma maneira que ela seja habituada a conquistar as coisas. Então, quando a gente fala assim, eu dei tudo para o meu filho o que eu não tive. Mas e o que você teve? Você deu? Ou porque você teve, você não precisa dar para o seu filho? Vamos dizer assim, seu pai te deu celular? Seu pai? Não, nem tinha celular na época. Nem assim, tinha celular. Né? Mas você deu celular pro seu filho. Ah, sim. Certo. Mas o seu pai, ele te deu uma disciplina rígida.
Sim. Essa você deu pro seu filho? Não. Então é disso que a gente está falando. Não é dar tudo o que eu não tive. É dar tudo o que eu tive, porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. A gente não tem como você dar algo que você não tem. Mas aí tem um ponto que eu falo pra você. Sim. Aí, essa questão do pai ser rígido... É preciso, Foi cara. preciso. É preciso. Mas normalmente você... Assim, a gente não achava que aquilo fosse legal. Mas hoje a gente sabe da importância que Hoje foi, a gente sabe. Hoje a gente sabe. Né? Hoje que a gente sabe que a gente precisa aplicar, Anselmo. Precisa aplicar. E nessa que você tá ali como papai recente, novo, jovem, o filhinho tá crescendo e tudo mais, você fala, eu não quero fazer com meu filho aquela rigidez que meu pai fez comigo. Só e aí que você vai pagar um preço por isso. Você chegou no ponto em que é muito interessante, que você vai pagar por isso de que forma? Eu levei cintada, chinelada. Eu também. Eu levei cintada. Agradeci ao meu pai todas as Então, cintadas. mas hoje, se você... Eu tive um lance, eu vou te contar Não, aqui. só um ponto. Não estou defendendo a violência. Não, então, isso tudo não estou defendendo a violência. Tudo eu isso... estou falando de disciplina. Disciplina, mas a nossa disciplina naquela época... Era diferente. É diferente. Sim. Eu tive uma reação, e eu não tenho vergonha de falar isso, né? E eu coloquei isso em sala de aula. O meu filho, não sei o que, eu peguei o chinelo e... lasquei o chinelo, né, Matheus? Lembra disso? Lasquei o chinelo. Ele desviou, o chinelo não pegou nele. Eu peguei e levei isso em sala de aula, mas eu não tinha nem pensado nisso. Eu falei, não, professor, eu tive uma chateação com o meu filho, peguei o chinelo e... Aí a professora falou assim, você deu sorte. Se aquele chinelo tivesse pegado no olho dele, machucado a vista dele... Eu falei, putz, grilo, cara. Verdade, professora. Eu errei naquela hora. Você entendeu? Então hoje, agora, se fosse fazer uma pergunta dessa pro meu pai, naquela época, meu pai falou assim, a sorte dele é que ele não acertou. Deixa eu falar uma coisa pra você. Entendeu? Era diferente. Era diferente. Mas veja só. Voltando ao dar o que não tive e não dar o que tive. Quando você ia na feira com sua mãe, quem trazia a sacola? Eu era meio folgado. Mas geralmente quem trazia as sacolas naquele tempo não eram os filhos? Ou a gente deixava a mãe levar a sacola? Eu não deixava minha mãe levar a sacola. Eu era folgado. Se eu deixasse minha mãe levar a sacola, eu chegava... Eu não posso mentir, gente, eu era folgado. Se eu deixasse minha mãe levar a sacola, o peso da sacola da feira, eu chegava em casa, eu apanhava. Então, hoje a gente vê pai e mãe buscando filho na escola, levando a mochila nas costas. Eu nunca levei a mochila dos meus filhos. Nunca levei. Desde pequeno eu falei, vocês vão aprender a carregar o seu peso. Desde criança. E outra, o menino crescendo agora, eu falei, e agora você, além de carregar o seu peso, você carrega o peso da sua mãe quando ela precisar, que ela já está envelhecendo. Sim. E daqui um pouco você vai carregar o meu peso também. Agora você tá Isso eu dou para ele. Agora, ó, eu nunca fui para Disney. Eu não vou mandar meu filho para Disney. Sim. Se ele quiser ir para Disney, ele vai ter que ir com os meios dele. Eu não vou mandar meu filho para Disney. Sim. Mas eu procuro mandar ele para boas escolas. Minha menina estudou a vida inteira em escola pública. Hoje está na USP. Eu nunca paguei uma aula de nada para ela. Nem de cursinho, nem de escola privada, nem de nada. Sabe como que ela conseguiu? Buscando, correndo atrás, cavando o seu próprio túnel. Agora vou chegar, porque nós estamos aqui num diálogo de amigo, claro. Viu, gente? Papo aqui é de amigo, conversando, né? Exercitando, dialogando. Ninguém é o dono da razão. Nós somos pessoas, seres humanos, que nós temos aqui ideias. Mas nessa tua fala da pessoa tomar iniciativa, a educação, esse que tem o pai, tem a mãe, como nós tivemos essa felicidade, nós somos muito gratos a tudo isso. Nós somos o que somos, né? Justamente. Chegamos aqui assim. Chegamos assim, porque nós devemos muito aos nossos pais. Primeiramente né? a Deus e segundo lugar aos pais. Tudo. Eu digo sempre isso, né? Aos pais e as boas amizades que no decorrer da vida, como eu encontro o Ricardo Teixeira, como eu encontro pessoas, sabe, que dá consideração, dá confiança, né? Mostra amizade, né? Acredita no seu potencial. Né? Então a gente encontra essas pessoas. Amém por isso, tudo bem. Mas a vida nem sempre é assim.
Nem sempre é assim, nem sempre o pai está presente, nem sempre a mãe está presente, né? Não é todo mundo que encontra um amigo. Não é todo mundo que encontra um amigo. Isso é muito sério, isso é muito da vida. Então a gente está trocando uma ideia aqui, gente, não só analisando pontos e respeitando também as diferenças, né? Elas existem e a gente sabe que você que está aí, que não tem o pai, né? Nunca teve a mãe, mas teve a sua superação, né? E a educação, colheu como o Wesley falou, passava em frente de uma academia, ficava observando ali, né, aquele exercício, né, sonhando, né? Então, muitas das vezes, ao olhar também as atitudes, olhar o comportamento, olhar a forma que a pessoa né? Ela não precisa nem estar sendo seu amigo direto, né? Mas se você for uma pessoa que gosta de observar e deseja para si o melhor, então você, independente de, eu acredito, me perdoe, a fé, e muito importante, a religião, seja ela qual for, né, que ela vai trazer para você, com certeza, uma fala boa de orientar para o bem, né? Nunca vai ser para o mal, né? Sempre para o bem. Faça isso, né? E observe. Observe pessoas boas. Como você falou no começo, né? Se você quer ser um leão, ande com leões. Ande com leões, né? Então observe que a vida é também feita de comportamento, de observar o comportamento. E nós estamos aqui hoje muito felizes. Se nós deixássemos aqui, a gente ia ficar a tarde toda conversando com você, batendo papo. Esperamos muito que você, nesse podcast, eu falo podcast... Eu tava vendo lá o meu vídeo e eu falei, podcast, entendeu? Sentando nesse podcast nosso aqui, que você realmente se alegre, que você possa ter tirado aqui algumas horas, porque a vida também passa muito rápido. Eu sei que as pessoas estão acelerando aí o botãozinho para tudo ver rápido, mas você que é nosso amigo do Anselmo, amigo do Wesley, tem a satisfação de estar junto conosco, né? De ver o vídeo, ouvir nossa fala, né? Conhecer mais a gente, né? A gente é real aqui, viu, gente? Aqui não tem esse papo de ficar ensaiando ou colocando outra cara, não. A gente é muito real aqui nesse bate-papo e nos conhecendo, né? E querendo que você também se aproxime e venha fazer um podcast conosco aqui, venha trazer sua história, venha trazer sua vida. Estou aqui de portas abertas para você. Aqui o SampaCast também é um espaço que está aberto ao público. Só agendar aí, tem o dia certo para vir aqui. Se você quiser fazer um convidado para cá, trazer o pessoal da academia, fazer um bate-papo. Tá? Depois fala aqui com o Vitor aqui, ele dá as coordenadas, que é muito importante falar, né, com o pessoal do esporte aí, do taekwondo, trazer para cá. Então é isso, meus amigos. Wesley, eu queria que você agora, nesse momento, quiser deixar uma mensagem aí, um recadinho pessoal, que é tão importante. Use essa câmera e faça um bom proveito dela. Eita, como já fizemos. Então, pessoal, é isso, né? A gente falou um pouco aqui de taekwondo, de história de vida, de opiniões, de maneiras que pode influenciar positivamente na evolução do ser humano. Então eu sou o professor Wesley de Taekwondo, aqui de São Miguel Paulista, da equipe AMT, e estamos de portas abertas para poder estar recebendo todos aqueles que queiram conhecer o esporte, a filosofia, e deixar um recado do nosso querido Ayrton Senna, né? Não importa de onde você veio, importa para onde você quer ir e que qualquer um pode chegar lá. É isso. Eita! Olha ali, vamos ali naquela câmera. 1, 2, 3, vai. Eita!